Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu falei um pouco domingo pela manhã, no início também da pregação, do sermão, da alegria que nós podemos ter quando se trata de falar para jovens. Falei muito sobre a imaturidade do jovem. Então, quando você vai tratar um assunto de imaturidade, é entender que o jovem precisa buscar muito mais para poder amadurecer dentro da sua caminhada terrena e como servo do Senhor, como filho do Deus vivo. Porque é notório na vida de cada jovem e na nossa vida também, como sentimos feliz quando alguém chega para nós e diz, você é um crente em Jesus Cristo. Como a gente se alegra. Então, nessa alegria que nós sentimos, quando alguém nos compartilha desta forma, é motivo de nos despertar a cada dia, a querermos nos aproximar mais e mais de Deus, a buscarmos mais a face de Deus. E também entender, principalmente a juventude, claro que todos nós como igreja, mas a juventude em especial, que é o tema desse mês, muito importante, é a necessidade por causa do que o mundo vive. E quando você olha para o comportamento do mundo, o que mais a gente vê morrendo, sendo ceifados, é vida de jovens. Está aí essa prova da imaturidade do jovem. Está aí essa prova do quanto o jovem precisa, não é, irmãos? De quanto o jovem precisa ouvir de Deus, se envolver com Deus, buscar mais a Deus. O jovem, como a igreja, que também nós, precisamos entender que ou nós nos ligamos perfeitamente àquele que nos criou para viver conosco eternamente, ou nós vamos sucumbir até mesmo dentro de uma igreja. Se essa atenção nossa não for totalmente dispensada às coisas de Deus, aos ensinos de Deus, o risco é muito grande de ficar para trás. A gente sabe muito bem que nós temos um adversário que é sagaz, que é astuto e que é perigoso. E que para pelejar com ele tem que ser Deus. E para que nós possamos vencer nessas batalhas diárias, dessa caminhada como jovem e como igreja de Cristo, precisamos estar alicerçados no poder da palavra de Deus. Essa mensagem que nós ouvimos, rio da vida, não é? Águas cristalinas, Apocalipse 22, nos 3 primeiros versos, Jesus vai falar isso. Que é a palavra que desce do altar, que é essa palavra que nos lava, que nos limpa. E quem é a palavra? Jesus. Então, é dessa forma que a gente precisa amadurecer. Não tem caminhada perfeita se não estiver ligado a Deus. Nós precisamos, irmãos, em especial a juventude, ter esse compromisso de estar ouvindo de Deus, de estar estudando a palavra de Deus, de estar obedecendo a Deus, para que você possa vencer todas as dificuldades que possam vir de encontro a você. Quem desmancha e destrói as barreiras é Deus. Quem quebra as correntes é Deus. Quem tira os obstáculos é Deus, não somos nós. Quem peleja contra o adversário é Deus, por nós. Vou contar só 2 exemplos que as Escrituras nos mostram. Primeiro, 2 Crônicas, capítulo 20. Aquela questão de 3 povos que vieram contra Judá. O que é que Josafá, que chamou Elias, que era contemporâneo da época, Isaías, chamou Isaías, e eles entraram no templo, foram orar e jejuar, buscar conhecimento com Deus, buscar força, buscar sabedoria, clamar a Deus. O que foi que aconteceu quando eles saíram? Todos estavam mortos, destruídos. Não é diferente hoje.
o mesmo Deus que esteve ali combatendo Moabitas, Amonitas e os povos do monte de Seir, que esteve do lado de Josafá, de Isaías, dos anciões de Jerusalém e Judá, é esse Deus que está agora aqui nessa noite. É esse Deus que veio trazer uma mensagem para a sua igreja e para os jovens, aos nossos corações. É o que a gente precisa entender e crer. Lembramos de toda a situação, falamos um pouco domingo de manhã aqui. Daniel 6, verso 4, que nós falamos. O quanto Daniel teve peleja, o quanto Daniel teve enfrentamentos, o quanto Daniel sofreu, mas não deixou de buscar em Deus a sua vitória. Lembrando a história, que o decreto foi assinado pelo rei, pelos falsos sátrapas que invejavam de Daniel, para que Daniel não adorasse o seu Deus. As Escrituras dizem que Daniel abriu as janelas em direção a Jerusalém e orava 3 vezes por dia. Quer dizer, nada impediu para que Daniel continuasse com a sua ligação com Deus. Lembramos o tema, tu, porém, não está uma interrogação, não está um ponto e vírgula demonstrando uma pausa maior, está uma exclamação. Tu, porém. Então, tu, porém, jovens, ligados à palavra de Deus. Não foi domingo de manhã que a gente pregou sobre isso? Tu, porém, jovens, ligados à palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, que entregou a sua vida por nós, que intercede por nós até nos dias de hoje, e que vai vir nos buscar dentro de muito breve. Mas é preciso, juventude, entender que vocês, como a igreja de Cristo, necessitam de estar buscando o conhecimento de Deus. Lembro ainda no mês de fidelidade, eu trouxe uma palavra no primeiro dia do mês de junho, a primeira pregação, que a fidelidade de Deus é a nossa salvação. A fidelidade de nós a Deus é a nossa salvação. Ser fiel a Deus é ser obediente e temente a Deus, ter um conhecimento de Deus. É o que a juventude e o que a igreja hoje precisa se voltar para isso. Nós vamos ler Gênesis 24. Nós vamos falar de uma história conhecida, mas muito importante, que vai se tratar dos pais e dos filhos, dos jovens. Como o jovem pode alcançar a sua vitória? Através da ligação da vida na palavra de Deus, sua vida ligada, tu, porém, ligado a Deus, tu, porém, obediente a Deus, tu, porém, temente a Deus. Ouçam, começando do verso 1, era Abraão já idoso, bem-aventurado, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhes Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou, e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder,
e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor, fora da cidade. Fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse-lhes consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designastes para teu servo Isaque. E nisso verei que usastes de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhes deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado o bom termo à sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para a mão dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço que me diga, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Vamos ler agora o verso 62 ao 67. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu então. Tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Amém, irmãos? Que o Senhor aplique sua santa palavra em nossos corações,
Deixa eu ver, irmãos, onde eu botei o meu esboço caiu aqui. Ai, que trabalho. Irmãos, não está difícil de nós compreendermos a felicidade de um jovem, a felicidade de um casamento, a felicidade para uma nova família que ali ia ser instituída. São lições poderosíssimas, vendo de um homem que foi o pai da fé, que é o pai da fé, Abraão, na sua obediência, e se fazer-se cumprir aquilo da qual ele aprendeu com Deus para ser uma família vencedora e abençoada. E o que ele desejou para o seu próprio filho. O cuidado de Abraão, e muito antes de acontecer aquela que seria a sua varoa, aquele que seria a nova direção para o seu filho, aonde seria instituída uma nova família de Deus. Todo o procedimento. Veja que esse servo de Abraão, Eliezer, ele não era novo com Abraão na sua caminhada. Ele já há muitos anos convivia com Abraão. Quer dizer, Abraão já conhecia suficientemente o caráter desse servo, que era o seu servo. Mas vamos ver a atenção maior do que nós precisamos ter para essa nossa família hoje, para os jovens que pretendem casar, que pretendem namorar, como a coisa precisa ser perfeita para que você seja feliz, jovem, para que o seu casamento seja feliz e para que a sua família seja próspera, seja uma família abençoada. Abraão, por mais que conhecesse o seu servo, mas ele fez o seu servo jurar diante de Deus que ia fazer da forma que Abraão estava lhe orientando, que ia se cumprir tudo aquilo que Abraão orientava, do que Abraão aprendeu com Deus. O que nós podemos ver mais hoje, nos dias dessa vida que caminhamos, nessa geração de hoje, é casamentos feitos hoje e termina amanhã. É casamentos que os homens, como mulheres, é como se trocasse de roupa, se troca de marido. Então, o cuidado e o zelo para nós que somos famílias especiais, porque somos famílias de Deus, precisamos proceder com os nossos filhos. A gente precisa entender perfeitamente que Deus é todo-poderoso e que Deus exige a obediência, o temor a Ele, o cumprimento daquilo que Ele determina. Porque muitas das vezes, até em alguns cristãos, procura mais olhar para o homem do que olhar para a palavra que o homem prega. E isso complica a sua situação. E isso traz dificuldade para uma vida perfeita, para uma família. Então, meus queridos irmãos amados, essa história que nós lemos, que é um pouco conhecida para muitos, que ela não é tão pregada assim, constante, em uma igreja, mas algumas vezes ela é pregada como agora nós estamos compartilhando, pelo poder do Espírito Santo e pelo poder do nome de nosso Senhor Cristo. Essa história registrou essa direção perfeita, de uma família perfeita, para uma nova família que seria instituída perfeitamente pela vontade de Deus. Olha a responsabilidade que está nos pais e nos filhos, para que essa nova família seja uma família perfeita. Essa responsabilidade de cumprir, de obedecer as regras de Deus, a palavra de Deus, ela é rigorosa, porque ela é a justiça de Deus, ela é o nosso juízo. Mas ainda pode existir alguém que não está fazendo caso disso. Mas a gente precisa. Se nós fomos escolhidos e somos felizes porque nós fomos escolhidos, nós precisamos dar crédito, e crédito na prática.
Eu sempre gosto de lembrar para todos nós, começando de mim, que eu não é apenas eu estar dentro de uma igreja evangélica. O papel não é esse. Estar numa igreja evangélica já é um passo, porque na igreja evangélica nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos ouvir a verdade de Deus, nós vamos ouvir a direção perfeita. E quando se trata de família, uma importância tremenda, porque Deus é quem instituiu a família, Deus ama a família. Lembramos quando Deus chamou essa família de Abraão, e Deus disse a Abraão que ele ia abençoar, todas as famílias seriam benditas através da família de Abraão, o nosso pai na fé. Então, uma coisa que nós precisamos ter de segurança é aprender e conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Jovens, no seu namoro, não é só namorar e casar. Primeiro é a direção de Deus, para poder namorar e casar. Se assim nós queremos ser felizes. É tão maravilhoso, posso contar como experiência, você ter uma família ligada a Deus, os filhos, todos casados, ligados a Deus. Você fica feliz. Mas há uma necessidade de termos atitudes para que essa felicidade chegue aos nossos filhos, aos jovens. Falamos em princípio da imaturidade do jovem, então eles precisam aprender, eles precisam ouvir da palavra de Deus e dos pais. Os pais são autoridade constituída por Deus para cuidar do lar, para direcionar o lar. Sempre lembramos do Salmo 127:1 na parte A, que se não for o Senhor no lar, nada vai dar certo. Não é o homem quem vai edificar a sua casa, não é o homem quem vai trazer a direção perfeita, se o homem é limitado, se o homem é pecador, mas é Deus. Se o Senhor não edificar a casa, vai ser em vão tudo que a gente venha fazer. Por isso que os filhos que são imaturos, precisam ter um cuidado excelente de seus pais. Já começando de pequenininho, como a filha de Josefa, que é uma das menores, e como a filha de Amanda, também é outra pequenininha, mas vocês veem já elas falando tudo, elas já sabem de tudo. Se a gente não ensinar a palavra de Deus, elas vão aprender as coisas do mundo. Se nós não orientar e levarmos eles a terem conhecimento de Deus, mas o mundo vai levar conhecimento dele. Então, foi essa a direção de Abraão, para que pudesse ver seu filho feliz, ter uma família feliz. E o cuidado de Abraão é para que ele não tivesse nenhuma mulher cananeia, daquelas mulheres que são de deuses pagãos, que serviam a outros deuses. Eu acredito que quando nós conhecemos uma outra metade, o cônjuge, nós queremos conhecer para viver feliz, não é pela uma atração física ou por uma aparência, mas é pelo amor verdadeiro interior, pelo casamento que foi instituído por Deus, o matrimônio. Se é Deus o Criador, temos que seguir todos os trâmites legais, todas as regras perfeitas, para que esse casamento aconteça. Você lembra que aqui, o que Abraão disse a Eliezer, que precisava ser uma mulher virgem, que precisava ser uma mulher que servia ao seu Deus. Porque é dessa forma que Deus, que é o Criador da vida, que é o Criador da família, que é o Criador do casamento, deseja para que essa família seja santa, para que essa família seja verdadeiramente direcionada por Ele, para a felicidade. Porque quando nós casamos, nós queremos felicidade, para essa nova família que Deus criou o homem e a mulher para ser família. Mas nós precisamos ter essa direção. E essa história que foi registrada é a direção perfeita para essa nova família. Para uma família que viva
fazendo a vontade de Deus. Jovens têm que ter muito cuidado, paciência, para tomar as posições necessárias para que seja instituída uma nova família. Nós ficamos felizes quando podemos ver jovens se juntarem para casar. Mas é preciso ter a direção perfeita de Deus, para que esse casamento seja feliz, para que essa felicidade, ela permaneça. E não podemos deixar de compartilhar que o que nós estamos vendo os casais que não buscam essa direção, se torna doloroso esse relacionamento, se torna sofrido, se torna desastroso. E sofre, não é só os jovens, mas sofrem a família inteira. Sofre todo mundo. Porque os pais amam seus filhos e não queria ver que aquelas situações acontecessem de ruim. Mas uma coisa, os pais têm que lembrar que a hora do cuidado é agora, antes de casar. O preparo, o seu próprio testemunho de família, os conselhos, as direções que eles devem tomar, foi o que nós podemos ver em Abraão. Porque seu filho estava chegando na idade para o casamento. E ele procurou orientá-lo, para que ele não conhecesse uma outra mulher, que se visse a outros deuses, como os cananeus, que era ali onde Abraão estava. Para não correr risco de ver o filho sofrendo. E um grande exemplo, irmãos, para as famílias de hoje, que deve ser seguido, é também levar os seus filhos a ter essa família perfeita, para agradar o coração de Deus e ter como nova família uma família feliz. Agora esse grande exemplo dessa história de Abraão com o seu filho, essa palavra de Deus, para a orientação dos jovens hoje, que almeja o casamento, e é bênção, o casamento é bênção. Por isso que Deus quer que se permaneça essa bênção, por essa direção perfeita, buscando esse exemplo de Abraão, onde orientando o seu servo para procurar uma mulher certa, da sua linhagem, que servia ao seu Deus, para que eles fossem felizes, esse casamento fosse feliz. O casamento de Isaac, irmãos, é esse modelo perfeito para que os pais levem os seus filhos a ter uma família próspera e vencedora. Esse é o modelo perfeito, o casamento de Isaac. Dentro de todo esse texto que nós lemos, esses versos, a direção perfeita como Deus encaminhou. Veja que o propósito de Deus, quando Deus fala com Abraão, para que Abraão falasse com o seu servo, para essa nova família do seu filho, ele precisava, veja que ele ora. O servo de Abraão ora, quando para aquelas mulheres iam chegar ali para buscarem água com seus cântaros. E ele pede a Deus que aquela mulher proceda dessa forma. E é Rebeca que tem essa direção, que ele pede água e ela dá água. Veja que Deus já tinha preparado tudo. Aí vem a doutrina da qual nós começamos segunda-feira, a predestinação. Muito importante para muita gente querer conhecer. A predestinação, Deus já tinha predestinado a felicidade daquele casal, de Isaac e Rebeca, que deu continuidade ao ministério de Abraão, família de Abraão. Então, meus queridos, amados irmãos, a palavra de Deus ensinada aos filhos se torna lâmpada para iluminar essa nova família. Amém, irmãos? A palavra de Deus vai iluminar o caminho dessa família, o procedimento desse casal. Essa palavra vai ser ali o centro do cônjuge, do marido, da esposa, da casa, do lar, da administração. E isso vai incluir, vai envolver
toda a família, falei no singular, a família, aquela família instituída. Isaac e Rebeca. É o exemplo perfeito para uma família próspera e vencedora. A palavra de Deus, meus queridos amados irmãos, abençoa todo o matrimônio. Todo o ensino de Deus para esse matrimônio é para abençoar. Tanto o homem como a mulher, o marido, a esposa, se sente bem quando se encontra em harmonia com o seu cônjuge. E bem ainda quando ela tem os seus filhos, casados que vivem bem. Mais ainda. É uma alegria dobrada. E é esses ensinos que nós, como os pais, devemos ensinar aos filhos. E os jovens a atender os conselhos. Foi um juramento que o servo de Abraão fez. Para cumprir tudo aquilo que ele tinha determinado. Porque o que Abraão determinou para o seu servo veio de Deus, pela sua vida com Deus de Abraão. Para que desse continuidade a esse Deus perfeito na família. E nós queremos isso. Que esse Deus perfeito continue em nossa família. Por isso, irmãos, que nós viemos à igreja. Não pode deixar a palavra que ouvimos desvanecer por uma questão pessoal. É Deus que está falando. E é Deus que quer dessa forma. Porque quando nós não fazemos da forma que Deus quer, as consequências são drásticas. São muita dor de cabeça, muito sofrimento, muita tristeza, o que nós estamos vendo diariamente. E nós podemos evitar isso, seguindo o trâmite das regras de Deus. Seguindo essa direção perfeita, para essa nova família ser uma família perfeita. Para que esse jovem tenha uma boa escolha. Irmãos, o casamento, a família, é uma instituição divina. No capítulo 2 de Gênesis 24 está escrito assim: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Veja perfeitamente o que a palavra deixa clara, que uma nova família sendo ali instituída. Ali vai ser um lar onde Deus precisa estar presente. Essa nova família sendo gerada, sendo criada, sendo instituída. Deus é o dono da família. E Deus quer que essa família esteja ligada a Ele. Porque Ele é o dono. Ele é o Senhor. E é um dono de maravilhas. E é um dono de bondade, de amor e graça. Porque Ele não quer que a gente sofra. Quando jovem, vocês tomam a direção de Deus para esse casamento, com toda a fidelidade, você está tendo segurança para esse casamento. Você está tendo proteção para esse casamento. Você está tendo tranquilidade para todo esse novo casamento, essa nova família que você está ganhando do Senhor, que Ele está instituindo para você. Veja que tudo tem que estar debaixo dessas regras. Se é felicidade que nós queremos. Se é prosperidade, progresso, alegria. Tudo precisa estar debaixo dessa palavra. A direção tem que ser essa palavra de Deus. Para que a alegria, ela contagie toda a família. Ela abençoe toda a família. Por isso, irmãos, nós devemos assimilar a atitude que teve Abraão para seu filho, nós como os pais. Devemos colocar no nosso coração isso e pôr em prática na vida dos nossos filhos. Sabemos que os nossos filhos, eles estão aprendendo, eles não têm a experiência do que o pai e a mãe têm de casamento, porque o pai e a mãe já estão passando por essa experiência, já passou por essa experiência, e eles vão começar a vivenciar.
Por isso que essa responsabilidade dos pais de assimilar essa direção que teve Abraão para seu filho, para colocar na vida dos seus filhos, para que a continuidade do amor, da graça, da felicidade continue no meio da família. Porque mesmo que os nossos filhos casados tenham alguma dificuldade, fere a nós, pais, entristece a nossa casa, os pais, entristece. Por isso que nós temos que ter esse zelo, para que mais tarde a gente não venha passar essa tristeza. As coisas que precisam se acontecer não é por sentimentos, não é por emoções, é pela razão. A razão é a direção perfeita de Deus, é a sua palavra. A gente lembra que tem uma palavrazinha que nós já falamos aqui, uns outros dias pregamos sobre isso. Ilusão. Ilusão não é amor. Ilusão é uma coisa que você está imaginando que seja, mas que não é. Como a gente sempre vê, olha, aquela pessoa, às vezes acontece de alguém dizer com outra, aquela pessoa está sendo iludida, quer dizer, está sendo enganada. Amor é diferente. O amor, ele é verdadeiro, ele é sincero, ele é puro. Por isso que o processo do casamento, ele vem do namoro. Como eu tenho sempre falado, que o namoro é a primeira pedra do alicerce para uma família vencedora, para uma família feliz. O namoro é para se conhecer. Nós lembramos para aqueles que já são casados, que quando a gente começa a namorar, sabe que ali havia um projeto individual, tanto do homem como da mulher. Vocês faziam tudo, cada um fazia tudo para si, de forma que você achasse. Mas quando você começa a namorar, começa a se conhecer, começa a se aperfeiçoar essa união com o namoro, sabendo que a partir dali não é mais um, é dois. Então essa sincronia de conversas, de conselhos, de união, de amor, precisa ser perfeito. Por isso que precisa vir de Deus. Por isso que esse é exemplo de Abraão, para levar ao seu filho a ser feliz. Depois do namoro, vem a parte do noivado, que já é se assumindo mais sério ainda o processo. Quer dizer, então, que no namoro já se conheceram. Já estão se entendendo. Já estão sabendo que agora é dois, não é um. Uma só carne. É o texto de Gênesis 2:24. Uma só carne. Então deve compreender muito bem. Porque vocês sabem, não podemos deixar de lembrar, que nós temos um inimigo que odeia o casamento. Nós temos um inimigo que odeia a família. Então a gente tem que entender bem, que a direção tem que ser de Deus, que é Ele quem peleja por nós. Eu falei de 2 Crônica 20 e não falei de Juízes 6. Que é a questão de Gideão, um jovem que foi escolhido para ir para frente de um exército de Israel contra um exército poderosíssimo, preparado em armamento bélico e tudo. O exército assírio. Mas a gente pode entender maravilhosamente quanto precisamos ter um casamento ligado a Deus. Tu, porém, jovem, preste atenção, esse casamento, essa vida da nova família. Deus pelejou por Gideão, ali na frente, porque só ficaram 300. Só ficaram 300 para poder combater um exército poderoso. Também o próprio Deus destruiu todo o exército inimigo que ia de encontro a Israel. Veja que Deus peleja por nós, mas nós precisamos estar ligados a Ele. Jovem, você precisa estar obediente a Deus. Você deve fazer se cumprir o que Deus lhe orienta, para que mais tarde não possa mais se arrepender. Para que mais tarde, como tem um adágio popular que se compartilha sempre, depois que o leite estiver derramado, não tem mais jeito. Por isso que Deus nos procura. Por isso que Deus fala aos nossos corações, para que a gente possa manter esses filhos
e esses filhos sejam obedientes pela direção perfeita, para esse casamento perfeito, para essa união perfeita, que só a morte pode separar. Porque o que mais se vê hoje nos casamentos de hoje é a separação, é o divórcio. O que mais se vê hoje. E ali eu digo sem medo de errar, falta de comunhão com Deus, falta de conhecimento com Deus. Porque por mais que a gente passe por alguns obstáculos, enfrente alguns obstáculos melhor, Deus está presente para desmanchar aquele obstáculo. O que precisamos, porém, jovens, porém, é manter alicerçado no poder da palavra de Deus, ligado à palavra de Deus. E nós como igreja também. Então, meus queridos irmãos, para que se cumpra os desígnios divinos, não se faz o casamento da forma que nós imaginamos. Pare e pense, jovens, vocês que vão casar, reflita, que não é como nós imaginamos, mas é como Deus ensina. É pela direção de Deus. Se queremos ser felizes, se queremos estar unidos, devemos, porque Deus criou o homem e a mulher para o casamento, para instituir uma nova família, mas não é como imaginamos, é como Deus quer que seja. É da forma que Deus preparou e prepara para o casamento. Isso é importante para aqueles que vão casar, para aqueles que estão pensando em casar. É bom refletir. Meus queridos, uma verdade para que tu, porém, ligados à palavra de Deus, jovens, a escolha do cônjuge para o matrimônio deve ser e deve estar debaixo do poder da oração. Deve ser e deve estar debaixo do poder da oração. O que nós fizemos antes de chegar a esse momento? A igreja de joelho orando. Orando pelas famílias, orando pelas coisas, pelas lutas enfrentadas, porque nós cremos que pelo poder da oração, em nome de Jesus Cristo, Deus vai nos acudir. Lembra dos filhos de Corá? No Salmo 46, verso 1. Pelo poder da oração, eles buscaram e disseram assim: Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia. Oração tem poder, Deus ouve a oração, Deus atende. Quando Ele disse por Jeremias ao povo de Israel, se você clamar, Ele vai lhe responder. Então, o matrimônio, a escolha do cônjuge, deve estar debaixo do poder da oração. Falamos em Gideon, quando ele recebeu o chamado para ir para a frente do exército, ele também como sendo o mais fraquinho da família, pisador de grãos de trigo, não é? Ele ficou perplexo, quando os anjos chegaram lá chamando ele. Mas logo eu que sou mais fraco da família, a gente vamos lembrar de Davi do mesmo jeito. Era o mais fraco. Quando Samuel chegou lá, tinha homens bonitos, formosos, fortes. Mas Samuel disse a Jessé que não era aqueles não. É um que está lá no campo, porque Deus já mandou direcionado. Então Gideão também, os anjos já foram direcionados. Não é o porte físico, é o coração ligado a Deus. Para que Deus use, é assim, jovens, vocês ligados a Deus, para que vocês alcancem o que vocês desejam. Felicidade permanente, felicidade no casamento, no matrimônio. Que é tão ruim conviver duas pessoas de tumultos, de contendas. É horrível isso, é doloroso. Então, meus amados irmãos, a escolha do cônjuge é muito importante para ser edificada essa família sólida. Não é de qualquer jeito, não é pela aparência física, nem pelo sentimento. É pelo conhecimento, pela palavra de Deus. A busca, as respostas de Deus, para que Ele possa dar positivamente essa posição desta união. É muito importante. Então, essa escolha
buscando pelo poder da oração é importante para você ter uma família edificada, não é, na direção de Deus, uma família sólida. Mesmo, irmãos queridos, como o texto nos ensina, a escolha da esposa fosse uma prerrogativa do pai do noivo, né? Como Abraão indicou para o seu servo, Deus, no centro da família, Ele escolhe o melhor para a sua nova família. Por isso que precisamos buscar, Ele escolhe o melhor para a nova família. Deus também escolhe a esposa para Isaac. Ele escolheu, ouça, 24, verso 4. E ela me disse, beba tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. Quer dizer, a mulher que Deus escolheu para Isaac. Veja que Abraão, na direção de Deus, orientou o seu servo, mas o servo, ele diz, e ela me disse, beba tu também, e também tirarei água para os teus camelos, fazendo realizar o que ele tinha ouvido do pai, e o que o pai de Isaac tinha ouvido de Deus, que ele escolheria. E ele termina dizendo, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. Quer dizer que tudo aconteceu conforme a vontade de Deus. Está vendo a oração? Como se espera a resposta para que esse casamento aconteça, para que essa união aconteça. Não estou gripado, irmãos, mas sofro essas coisas há muitos anos, depois de uma sequela que eu tive aqui de um acidente. Sofri isso há muitos anos, mas eu estou como Paulo. Tua graça me basta. Não é? Então, meus queridos, a escolha do cônjuge para o matrimônio deve estar debaixo do poder da oração. A mulher não pode ser filha de cananeu, porque eles adoravam deuses pagãos. Essa é a segunda verdade. Não se pode escolher julgo desigual. E foi o cuidado de Abraão para o seu filho, para que ele não conhecesse uma outra mulher que fosse adoradora de outros deuses. O cuidado e o zelo, olhando para nós agora como os pais que somos. O cuidado para os nossos filhos, para esse casamento. Gênesis 3 e 4 do capítulo 24 diz assim, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Quer dizer que nós não, que eu já estou casado há muitos anos, os jovens têm que procurar uma mulher de Deus. A mulher tem que procurar um homem de Deus. Está claro que é o que Abraão pretendeu para o bem do seu filho, para uma nova família que ali estava sendo instituída. Para que seus filhos pudessem viver bem como ele, ligado ao Deus vivo de Israel. Então a mulher não poderia ser da filha dos cananeus. O jugo desigual traz consequências dolorosas, principalmente para os filhos. O jugo desigual causa danos terríveis. Causa danos terríveis. E os jovens de Cristo, jovens que têm buscado a conhecer a Deus, não podem tomar aquela ou aquele para ser o seu cônjuge, se existe jugo desigual. Se aquele serve a um outro Deus, a um Deus pagão, serve ao mundo, não é? O risco é muito grande daquele que é de Deus perder a sua direção perfeita com um Deus vivo e verdadeiro. Corre o risco de ir lá adorar também deuses pagãos e adorar o mundo. Uma família que se divide, irmãos, em seus princípios, não consegue alcançar os seus propósitos. Se ela se dividir nos seus princípios, o homem e a mulher,
for diferente, um de uma forma, outro de outra, não vai conseguir ser feliz, não vai conseguir ser próspero, não vai conseguir vencer. Mas a gente não tem dúvida disso, não vai alcançar os seus propósitos. Os pais precisam ser um pilar para a vida dos seus filhos, para que eles sejam felizes e tenham futuras famílias abençoadas, vencedoras. Os pais precisam ser esse pilar do seu lar para orientação dos seus filhos, como o exemplo que podemos ver pelas Escrituras Sagradas que Abraão tomou para o seu filho. Terceira e última verdade: a mulher precisa ser bondosa e disposta para o trabalho. A mulher precisa ser bondosa e disposta para o trabalho. Gênesis 24, 14 está escrito assim. Deixa eu ir lá. Cheguei. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. E seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Mulher trabalhadora. O que essa mulher fez? Além de dar água a essa jovem, além de dar água ao servo de Abraão, ao servo de Isaque, porque Isaque era o seu senhor, ela deu água também aos seus camelos, e ainda disse que na casa dela tinha pasto e tinha muita palha. Quer dizer, a mulher precisa ser bondosa e disposta para o trabalho. Olha a escolha perfeita de Deus para Isaque, levando Rebeca. Ela declarou, ela mostrou. Você já pensou você casar com um homem ou com uma mulher preguiçosa ou preguiçoso? Como é que vai ser? A preguiça gera contendas. Porque o marido vai querer uma forma, a mulher vai querer outra e nada encontra. Confusão. Por isso que ela precisa, para essa família feliz, a mulher precisa ser bondosa e trabalhadora. Serve para o homem também. Porque o homem não vai estar dentro de casa e a mulher trabalhando para ele, né? Eles precisam trabalhar. Ainda me lembro, quando eu comecei a namorar com Valmeide, ela trabalhava e eu. E o que é que nós fizemos? O que nós fomos montando a nossa casa, se a gente comprasse um móvel, a metade era minha, a metade era dela, do pagamento. Até hoje, na nossa casa, é assim. Ela paga uma parte das despesas e eu pago a outra. A mulher é bondosa e trabalhadora. Porque não é uma só carne. Não estamos unidos e juntos. Então, nós temos que compartilhar em tudo. Quer dizer que é só uma só carne para que o homem possa fazer algo pela mulher. Ou uma só carne para a mulher fazer só ela pelo homem. Não, é os dois. É essa família que Deus escolheu para nós, unida, no amor, na caminhada. Lembramos que é muito discutido no meio evangélico, na questão de quando Deus criou o homem, resolveu criar a mulher, porque não era bom que o homem estivesse só. Segundo os relatos bíblicos, é que a mulher foi tirada da costela. E aí a gente faz algumas contextualizações. Quando eu falo nessa palavra contextualização, eu me lembro da Adroaldo, da escola bíblica, me lembro dele. Não é? Então, as nossas contextualizações qual é essa contextualização? Que a mulher nossa está do lado ali, não é? A companheira do lado. Se está do lado não é para ajudar, não é para auxiliar, então a Bíblia completa isso. A gente pode até, nessa contextualização, ter segurança que é real. A mulher veio para estar do meu lado, está do meu lado, andar do meu lado, para ajudar, porque ela é a ajudadora, é a adjuntora, a auxiliadora. Não foi assim que Deus orientou para que Abraão falasse com o seu servo?
para que ele falasse para esta mulher, e a mulher repetisse o que precisava para se confirmar. É o casamento hoje de vocês, jovens. E o compromisso dos pais de cuidar bem em orientar os seus filhos. Irmãos, a mulher escolhida deveria dar água ao seu servo Eliezer e também aos seus 10 camelos. Então veja, pais e filhos, como é preciso seguir perfeitamente a ordem de Deus. Confirmação. Deus confirmou. Então precisamos seguir. Se queremos viver feliz, uma nova família vencedora, próspera, progressiva, maravilhosa, tem que servir, tem que cumprir a ordem perfeita de Deus para essa nova família ser perfeita. Vocês, jovens de Cristo, nunca imagine de se separarem de Deus, porque se nós nos separarmos de Deus, vai desmoronar tudo que tiver ao nosso redor. Porque Deus é que é o sustentador, Deus é que é o alicerce, a palavra de Deus, os ensinos de Deus é que nos mantém de pé, a família, o casamento, é o poder da palavra de Deus. Então você quer casar? Saiba que a palavra de Deus vai ser essa frente do seu casamento, vai ser o alicerce, aquela pedra firme. Fala em pedra, você vai lembrar o que Jesus disse em Mateus 16, 18, que ele seria aquela pedra, onde Pedro rebanharia aquelas ovelhas dele. É o sustentador da igreja, é Jesus Cristo, é a pedra angular que foi rejeitada do homem. É Ele que é a pedra, que sustenta como o fundamento dessas paredes. Jesus é o fundamento do casamento, da família, da vida cristã. É Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, seria um grande trabalho, não era? E um grande teste, aquela mulher ir alimentar aqueles camelos, ou dar água àqueles camelos, porque ele atravessou o deserto, sem beber água, e quando eles iam beber água, era muita quantidade de água que eles bebiam, então quer dizer, ela tirou muita água, para dar a 10 camelos, olha aí, mulher bondosa e trabalhadora, ela foi dar água a 10 camelos, onde o camelo passou o deserto todo sem beber água, e quando eles vão beber água, é muito, eles bebem muita água, a quantidade é grande, esse é o exemplo que a gente pode entender. A mulher, irmãos, deveria ser uma serva do Senhor. Olha aí vocês, aqueles que ainda não estão namorando, não é? Vocês querem namorar? Procura uma serva do Senhor. É assim que Deus quer para que seja uma família abençoada e vencedora, não é? Procurar uma serva do Senhor. Precisar demonstrar, e essa mulher precisa demonstrar qualidade e caráter. Aquela mulher, ou o homem, vice-versa. O homem tem que mostrar qualidade e caráter, e a mulher tem que mostrar qualidade e caráter. Estamos tratando mais, levando do lado do homem, porque foi assim que Abraão, preparando para seu filho Isaque, aquela que seria sua esposa, não é? Mas também aquele que será o esposo da mulher, precisa também ter qualidade e caráter, para que você possa ter um casamento feliz, uma nova família vencedora. Primeiro, irmãos, verdade, para tu, porém, jovem, está ligado à palavra de Deus, para esse casamento perfeito, para o seu namoro, a escolha do cônjuge, não é? Para o matrimônio, deve estar debaixo do poder da oração. A segunda verdade é que a mulher não pode ser filha de cananeu, quer dizer, não pode ser uma mulher do mundo que não conheça Deus, ou não pode ser um homem do mundo que não conheça Deus, não é? Precisa, aqueles que adoram o mundo. E terceiro, a mulher precisava ser bondosa e trabalhadora. Então não é uma mulher preguiçosa, não é um homem preguiçoso. Tem que ter caráter, não é? E qualidade, para que você tenha uma família maravilhosa, essa nova família que vai ser instituída, que vai ser criada por Deus, que é vocês que almejam, que estão namorando, que já são noivos, que vão casar. E concluindo,
chamando a atenção dos pais e dos jovens, filhos, as exigências específicas que nós falamos acima no texto, em relação à mulher, é aplicada também ao homem. Um casamento construído sobre os princípios de Deus. E quando o casamento é constituído pelos princípios de Deus, é só bênção na vida desse casamento, dessa nova família que está sendo ali criada. Então, essa nossa família, essa nova família, alicerçada nos princípios de Deus, será uma família edificada na rocha. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Vou voltar a palavra para a nossa irmã dirigente. Vou pedir para a irmã Valneide que esteja fazendo a oração. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por essa palavra. Louvado, Deus. Teu Espírito Santo aqui presente com a gente, nos colocando atrás da tua luz e falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de nosso Senhor Jesus. Abençoa essa palavra, coloca nos nossos corações. Fique guardado em nossos corações, ó Deus, e dos jovens, Senhor. Procurar viver, meu Deus. O propósito que é a sua nova família, Senhor. Abençoe cada Em um nome que de Jesus está Cristo. aqui, leva-nos na tua santa paz para nossos lares. Ó Deus, guardados, ó Deus, e em segurança. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Paz, no sono reparador a todos nós e nos abençoe no restante dessa semana. Sim, ó Deus, prepara-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai dar 9 horas, vamos começar de novo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vossas vidas, vossas famílias, sobre esses jovens do Senhor Jesus Cristo, sobre toda essa igreja do Senhor que aqui está presente, como toda a igreja do Senhor Jesus Cristo que está nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja próspera, vencedoras, jovens, prósperos vencedores, diz amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.